É isso daí, nação. Vamos analisar aqui o empate do Flamengo contra o Racing. Não teve jeito. O Flamengo cedeu o empate. Precisa melhorar muito, pessoal. Precisa melhorar muito, porque a situação tá difícil. O Flamengo não pode mais empatar ou pensar em perder na Libertadores da América, porque pode ficar de fora. O grupo do Flamengo embolou agora. O Racing tem 7 pontos. O Flamengo tem 4 pontos. Depois vem o Alcas, Nublense com 3 pontos. Tá complicado. Tá complicado. Vamos analisar os comentários do programa da ESPN Brasil, trazendo as novidades do Mengão. Já chega deixando o like, coloca a sua análise nos comentários, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora pro vídeo de hoje. Sonhou em ver novamente aquele quarteto de 2019 em campo, não fez e deixou de fazer em termos de marcação. O que o Flamengo não apresenta ainda na temporada de solidez para uma fase de grupo de Libertadores. Eu lembro que o Flamengo, há alguns anos, ele sempre tem uma quebra de trabalho ali em abril, maio ou junho. Sempre tem uma demissão, né? Sempre tem uma troca, uma ruptura. Só que, independentemente disso, ele passava bem pela fase de grupos. O Flamengo não sofre em fase de grupo de Libertadores há alguns anos. E não dá para dizer que 4 pontos em 3 jogos é algo tranquilo. Então, isso tudo a gente tem que pontuar no debate. Mas acho que o ponto fora da curva é o Alcas, né? Mas é um ponto fora da curva. Dos 3 jogos... A primeira metade ela não é tão positiva. Não tá, né? Agora, assim, o que me chama atenção no jogo, o que me chamou a atenção no jogo de hoje tem muito a ver com a postura da equipe, porque a gente... esse foi o 5º jogo do São Paulo à frente do Flamengo, né? 3 desses jogos, o time teve característica de jogo de São Paulo mesmo, que foi contra os fracos Maringá e Nublense, e contra o Botafogo, que era o clássico no Maracanã, e o Botafogo é um time que não trabalha com posse, então o Flamengo jogaria no campo do adversário. Nos 2 jogos, fora de casa, contra adversários mais competitivos, foram os 2 jogos, e aí não é coincidência, imagino eu, foram os 2 jogos que o Sampaoli mudou o sistema e escalou o time no 4-4-2, que foi contra o Inter no Beira-Rio e o jogo de hoje no El Cilindro contra a equipe do Racing. E com essa formação, que imagino, não ouvi ele falar, mas imagino que seja que o Sampaoli entende a melhor para esse tipo de duelo fora de casa, para esse momento da temporada, para esse estágio de trabalho, mas é a formação que mais foge das características que a gente está acostumado a ver do Jorge Sampaoli. Nem o jogo posicional, que é tão marcante nos times do Sampaoli, a gente enxerga com clareza em duelos como o de hoje. É um Flamengo que trabalhou nas suas linhas de 4 com o Thiago Maia e o Pulgar por dentro, com o Everton Ribeiro como meio aberto pela direita, com o Vidal meio aberto pela esquerda. Eles até tiveram movimentação no primeiro tempo, o Vidal e o Ribeiro com espaço para movimentar, mas assim, o Flamengo só foi de fato ser superior ao Racing a partir da expulsão. Antes da expulsão era um jogo muito equilibrado. Depois da expulsão, e natural que o Flamengo fosse superior mesmo. E a partir do instante em que o Flamengo, em que o Wesley foi expulso e o jogo ficou 10-10, o Flamengo também não conseguiu ser tão superior assim. O Flamengo terminou o jogo com apenas uma finalização certa. Só o gol do Gabriel. Nenhum outro chute foi dentro da casinha no jogo do Flamengo. Então, assim, eu concordo com o Sampaoli quando ele diz que falta contundência, e de fato falta. Sim. Mas eu discordo dele que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro no desarrollo, que ele fala, no desenvolvimento do jogo. O Flamengo foi melhor a partir do instante em que o Raut foi infantilmente expulso. Antes disso, era um jogo muito truncado e que desfavorecia o perfil de time que o Flamengo tem. Agora, tem uma circunstância que a gente não pode deixar de comentar. A tremenda falta de sorte de levar um gol logo depois da expulsão. É isso. Segundos depois. Mas... dobra o prejuízo, né? Aconteceu isso. A gente está mais acostumado a ver isso. O futebol o futebol nos acostumou mais a ver isso quando é o cara expulso ao fazer um pênalti, né? E o pênalti é convertido. Hoje o cara bateu a falta como se fosse um pênalti. E eu não coloco nenhuma responsabilidade ou até, culpa no Santos. Acho que a bola foi colocada... Foi um golaço. Foi uma batida de falta maravilhosa. Ele pula, ele só ia sair na foto. Isso. A diferença é essa. Exato. Mas a torcida do Flamengo já está há algum tempo implicando com o Santos, né? Que não só ele não foi na bola, como ele tomou o gol ajoelhado. E isso tem um certo simbolismo. Mas eu, de novo, não quero aqui deixar de ser claro. Eu acho que ele não tem nenhuma responsabilidade no gol. E eu queria abordar um tema que aconteceu hoje de maneira muito clara e que, infelizmente, essa competição é marcada por esse tipo de coisa também, que é o seguinte: o Rauch foi expulso no minuto 26, como a gente falou. O Wesley foi expulso no minuto 71. O que aconteceu entre o minuto 26 e o minuto 71? O Racing ficou o tempo inteiro no ouvido, nas costas, no pescoço, nas pernas, caçando o árbitro em campo,
para conseguir igualar o jogo em número de homens. E o fato de ter conseguido é o tipo de coisa que premia esse tipo de comportamento. E a Libertadores, durante muito tempo, foi marcada mais do que hoje pelas tais arbitragens caseiras. Não importa quem é. E aí existe até um certo estigma que quando a coisa acontece no estádio argentino contra um adversário brasileiro, é a Conmebol de novo agindo como sempre agiu. Acho que não é tão frequente como já foi. Mas hoje, o comportamento do Racing, depois da expulsão do Rauch aos 26 minutos, não foi de jogar futebol. Foi de pressionar a arbitragem o tempo todo, para ver se conseguia igualar em 10 contra 10. Aí, iguala, o Wesley é expulso, falta, gol, e o Racing quase ganha, porque teve uma bola na trave, poderia ter perdido também, o Flamengo também chutou uma bola no travessão. Assim, os caras que fazem isso, eles falam, é assim mesmo. É desse jeito que a gente tem que se comportar. Então, é bem chato, é bem desagradável. Eu concordo com praticamente tudo, só para passar para o Calça, só que tem uma coisa. A postura é lamentável, mas o Flamengo não teve dificuldade ou não deixou de jogar só por conta disso. Não, claro. O Flamengo com bola, esquecendo a pressão da arbitragem quando o jogo para, o Flamengo com bola, o Zupa falou em característica do time de Sampaoli. Quando você pensa no time de Sampaoli, do 8-2, da Boa Vitória, sabe, da estreia... Da imposição, né? Você pensa em volume, intensidade, imposição, circulação. A bola pode não entrar porque a fase técnica do Gabriel não é ruim, o outro goleiro está muito bem, o time adversário congestionou... Contra o Botafogo, por exemplo. Você não fez um jogo ruim. Perdeu, mas não jogou mal. Era um Flamengo que foi travado em algum momento no 11 contra 11, depois no 10 contra 10 também, e parou, e não sabia de onde tirar a ideia, ou de circular. Eu só tenho uma ponderação em relação a isso, porque foi a primeira vez que esse meio-campo jogou junto, por exemplo, nas mãos do Sampaoli, que está há 5 jogos no cargo, sabe? E diga, se o Sampaoli tão criticado por Calça, o Sampaoli tão criticado é responsável pela entrada em outro tipo de situação do Pulgar, e o Pulgar vai bem hoje. Sim. O Pulgar que foi tratado, testado em outro tipo de jogo, outro tipo de posicionamento, não achei que agradava até então. Hoje, ele sendo responsável minimamente por circulação, e não só pelo cruzamento do gol do Gabriel, acho que é outra bola ele que serve também o Gabriel de cabeça, o Gabriel perde. Também tem dedo de Sampaoli. Então, só para não parecer que está tudo errado, porque é um início de trabalho, não dá para não tá errado. Certo. Não está errado. A torcida do Flamengo, ela acredita, isso por causa do Jorge Jesus. Como o Flamengo tem orçamento, tem jogador, tem qualidade, o Flamengo pode trazer quase quem ele quiser. Sim. Olhando o futebol brasileiro, ele pode trazer quem ele quiser. Os outros não podem. Então, a torcida do Flamengo acha que um treinador tem a mesma função que um interruptor de luz. Você vai lá e liga, contrata o cara certo que esse time vai jogar bola no dia seguinte. Colocou a Arrascaeta e Bruno Henrique de novo, não interessa se está voltando de lesão. E a gente está lidando, na verdade, com a exceção, que foi o trabalho do Jorge Jesus. Não é a regra. A regra é todo time dá trabalho, mesmo os bons. Os ruins, os péssimos dão muito mais. Mas os bons... Claro que este bom Flamengo tem uma série de jogadores que você percebe que dezembro é o limite para eles. São vários. E que custam muita grana. Então a reposição, claro que uma reposição, se você tiver que comprar, saírem 7, se você tiver que comprar 7 jogadores, é um dinheiro estratosférico. Se você consegue captar no mercado jogadores que venham livres, você só faz a substituição. Esse é um ponto. Tem algo assim nesse jogo, fatores externos e internos. Os externos, o povo conhece o Sampaoli. Sim. Sabe que ele tem mais, digamos assim, ele tem mais feitos fora da Argentina, né? Sim. Na seleção chilena, na seleção que foi péssimo, então ele é respeitado. Mas tem o efeito Flamengo, com esse orçamento, que o respeito é gigante, então a abordagem ao Flamengo ela é bem dura, dentro de campo. Segundo ponto o Flamengo, a última vez que foi à Argentina, meteu 4 no Vélez, jogando todo mundo de terno, gravatinha borboleta, smoking, o gramado horroroso, o Vélez regaçou com o gramado, a gente estava lá. Sim. O Vélez foi destruindo o gramado numa velocidade... E foi destruído em campo. Destruído, e o Flamengo é o seguinte, não precisou do gramado, jogou como se estivesse na praia, fazendo altinha. Foi um negócio assim, poderia ter sido 8. Isso pesa, porque você lembra disso. Você fala, última vez que os caras vieram aqui, a fase não é das melhores, mas é o Sampaoli, mas tem dinheiro. E a outra coisa, também, né? Fluminense 5,
River, não é o Racing, é o River Plate, tomou 5-1. O que isso traz para o jogo? É outro jogo, só que é o seguinte, é mais um time brasileiro com qualidade técnica, se der moleza para eles, eles vão te... aqui dentro vai ser um horror. Então é o seguinte, você muda o comportamento do adversário. Internamente, volta a história do interruptor. Vai dar trabalho, não é de uma hora para outra, ele precisa trabalhar num mês de 9 jogos. Então esqueça essa velocidade rubro-negro e você acha que apertar um botão, porque não, você reclame para o seu cartola por que tem 9 jogos no mês. Se ele tiver uma resposta e o dia que ele conseguir diminuir isso, porque ele tem que disputar um estadual que não serve para nada no início do ano, não serve para ele Flamengo. Sim. Tá? Não serve. Para os outros servem, para alguns, não para todos. Mas esse é o calendário. Então, para corrigir, demora. O que fez o São Paulo? Um time que na cabeça dele é sempre um time que ocupa muito bem as laterais. Hoje tinha o Wesley e o Ayrton presos, porque o Vélez fez o quê? Um 4-4-2, duas linhas, ninguém subia porque estava fechado o caminho, joga por dentro. Por dentro, você vê o Gabigol saindo para ser o meia, para organizar, porque o time não conseguia. Quando ele ficava à frente, ele e Pedro sozinho. Então, é um Flamengo amarradinho. Mas ele não poderia ter tido uma visão diferente do jogo quando, por exemplo, ficou com um homem a mais? Ele estava com 3 volantes ali em campo. Poderia, mas não ele é assim, volantes, aproveitar né? que está com um jogador a mais. No segundo tempo ele faz isso, né? Ele tira o Vidal, bota o Arrascaeta. Mas lá na frente, né? No segundo tempo. Lá na frente. Porque ele pode pensar no seguinte também. O adversário perdeu um jogador, vai ter que se recompor de outra maneira. Eu tenho 2 laterais que podem passar a ocupar um espaço que não foi ocupado, com a proteção de Pulgar, porque o Pulgar é o seguinte, na saída de bola, quem faz é o Thiago Maia, o Pulgar fica à frente, porque ele tem mais dificuldade. O Thiago ainda é um volante, consegue receber a bola, girar, o Pulgar, se você deixar ele de costas, vão jantar o cara e perder a bola. Então ele fica um pouquinho mais à frente. Quando o time sobe, ele volta e ele protege. Ao invés do São Paulo, talvez fosse. Agora eu tenho esse trio protetor, não 3 zagueiros, mas eu tenho os 2 zagueiros, mais o Pulgar, posso subir os laterais e ainda Vidal, o Everton Ribeiro e o Thiago Maia. Não funcionou, mexeu no segundo tempo. Mas Bruno Henrique vai demorar. Sim. Arrascaeta vai demorar. Primeiro, Dani, que a contusão do Bruno Henrique foi gravíssima. Então você também precisa se acostumar a voltar, a lidar com a cabeça dele, que está tudo bem, e fisicamente não dá para saber se o Bruno Henrique, né, André, vai voltar a ser o jogador que ele era. Você não consegue ter essa ideia. Tomara que volte, né? Então, o momento em que os 4 jogadores remanescentes, né, assim, um destaque da temporada tão encantadora de 2019 estiveram em campo hoje, ele é legal, né? Porque o Flamengo ele continua, como disse o Calçade, a ser cobrado com base no que aquele Flamengo fez. Mas ele não é mais legal pela memória? Do que exatamente pelo que ele já pode construir hoje? Acho que a primeira coisa é a memória, né? É que eu acho que hoje parou aí. O pensamento se remete diretamente àquele time. Claro. Fala-se muito naquele time, eu acho que isso vai continuar acontecendo para sempre. Foi histórico mesmo. A relação diretoria, técnico e o que aconteceu foi a exceção, como disse o Calçade, porque o que veio depois comprova isso. Sim. Mas o torcedor, ele tem, não é só o direito, ele tem até a obrigação de não deixar aquele futebol se apagar. Lembrando que daquele time hoje eram apenas 2 jogadores como titulares. Everton, né? E o Gabriel. Isso. Tipo, não é mais o mesmo time. E aí, num determinado momento... Tem exemplos recentes que não tem nenhum. Exato. Aí, num determinado momento, hoje estavam o De Arrascaeta, voltando de um longo tempo, tinha jogado em março, e o Bruno Henrique, que, nossa, tá um ano sem aconteceu tanta coisa no Flamengo desde o dia que ele se machucou até ele voltar a jogar. Então, eu acho que não é apenas uma coisa simbólica. O De Arrascaeta é um reforço para o Sampaoli. Sim. O Bruno Henrique também, mas principalmente para o Flamengo. A questão é, tem um problema aí, e aí outras questões que tomaram tempo, estou falando do Arrascaeta, e o Bruno Henrique teve uma lesão seríssima. Os jogadores conseguem voltar a ser eles próprios depois de lesão de cruzado e tal, mas tomara que ele consiga. Ele tem tempo para voltar, ele tem capacidade física para voltar. A Dani perguntou pode ser que demore. Se não poderia
ter sacado alguém ali quando é expulso, ter colocado alguém mais de criação. Eu acho que não necessariamente... Aproveitar... Eu teria um outro debate. Eu acho que, de início, um homem a mais, o Flamengo não conseguia jogar uns contra uns. Com um homem a mais, o Flamengo até conseguiu minimamente jogar. Tanto que ele queria para fazer 1, para fazer 2 e sai do primeiro tempo 1-0. A minha questão é a volta para o segundo tempo. Porque eu pontuei o negócio da memória do André ali, porque acho que o Paulo cita na narração, o quarteto junto. Mas tem uma passagem do Léo, e o Léo estava lá no Sininho, da Avejaneda, Léo Bertozzi. E ele fala, agora dá para identificar muito bem como é que está sendo feito. O Bruno abre um pouco mais na recomposição. Isso, ele fala sem bola. Na linha de e era um jogo sem bola naquele momento do Flamengo. O Bruno abre, recompõe numa linha de 4. O Arrascaeta ali, ele faz meio que um papel de compor, mas claramente se poupando. Ele sem a obrigação da marcação. Esse Bruno, que ainda precisa adquirir a confiança, voltou a ser relacionado, teve tendinite, conversou com a comissão para ir para o jogo no fim de semana. Não é ainda aquele Bruno que era um touro, um cavalo. Confiança, o Bruno Henrique era um apavoro. Era o Gabriel levantando bola, o Bruno fechando no segundo pau, o Bruno com bola criando para Gabriel. Aquele ainda não é esse Bruno. Tomara que seja, não é que a gente torça para isso, tomara que seja. Não é esse Bruno. O Arrascaeta volta de uma lesão delicada, porque ele tinha que ter parado no início do ano, aí não para, aí a musculatura quase que rompe, 1 grau 3, quase 80% comprometida. Ele volta hoje naquela de, se der, volta, mas não é uma Arrascaeta de intensidade, então você já perdeu na recomposição de um Racing com bola 2 caras. Então, por isso que eu acho que fica muito ainda na memória. E o que pede o jogo de São Paulo que a gente falava? Sim, é um jogo de imposição total. E aí fica difícil. Aí não dá para culpar a Arrascaeta, não dá para culpar o Bruno, não dá para culpar o São Paulo. Ele testou. Ele ainda não conhece, por mais que ele queira muito Flamengo, ele verbaliza que é um sonho. Ele tem muito pouco tempo para entender, a Dani está aqui, todo mundo acompanha, o Calça sempre no jogo, para entender algo tão complexo que é esse Flamengo. E ele vai mexer mais. Ele vai mexer muito mais, porque ele vai mexer toda hora, porque como ele trabalha. André, ou se foi o Calça, que se cobre de quem planejou mal, pra gente estar falando de início de trabalho sim, e fase de Libertadores. 5 jogos. Porque isso tudo deságua lá. Vitor Pereira para São Paulo, não é que tem uma sequência. Não, assim, a transição não é... Você interrompe uma ideia, você vem com uma nova, que se você me diz, olha, esse cara vai ter 1 mês de pré-temporada, beleza, temos grandes expectativas do Flamengo. Agora, quanto tempo? Isso pode ser medido, isso pode ser aferido por quantas horas de treinamento você imagina que o São Paulo tem ao longo de uma semana, e eu digo horas livres com intensidade escolhida pelo treinador, não determinada pelos jogos que ele disputou, vai disputar. Assim, que dia ele tem para falar assim, hoje ele pode fazer o que ele quiser que o jogador se recupera deste treino. A condição física do time do Flamengo hoje, nenhum. Então, Dani, é o seguinte, não é interruptor, você não vai lá e acende e nem apaga. E é um Flamengo diferente, como falou o Zupa e o Pedro, 2 jogadores da época do São Paulo dentro de campo hoje, tá? Gabigol e Everton. Um deles questionadíssimo, o Everton, e o Gabigol, que não é a melhor fase dele no Flamengo. 2 apenas. O que se tem é uma ideia antiga de um time que não existe mais, mas o poder econômico de atuação do Flamengo no mercado levou o torcedor a acreditar, eu estou falando isso há um tempão, que basta colocar o treinador certo que vai dar tudo, assim, de um dia para o outro, aquele futebol será alcançado pelo poder do Flamengo. Gente, o futebol não é assim. Basta assista aqui os campeonatos que a gente transmite, você vai ver cada gigante levando e tem uma diferença muito grande. Grana. Só para te ouvir também, claro, desculpa, mas para colocar mais um ponto, o preço desse quarteto hoje, o Gabriel hoje atinge uma marca muito importante, daqui a pouco a gente fala dela, mas o preço desse quarteto hoje é sacar o Pedro da equipe. Sim, mais uma vez, né? Mais uma vez ele mantém o Gabriel, acho que ele apostava um pouco mais de mobilidade do que o Pedro. E aí coloca o Bruno Henrique, ou talvez para, de alguma forma, acreditar mais numa conexão entre Gabriel e Bruno do que numa conexão entre Pedro e Bruno. Agora, o que eu acho curioso, nem sempre isso é levado em consideração, nessa expectativa de ver e de aceitar como única coisa cabível um Flamengo amplamente superior aos outros, como já foi, e de novo a régua é sempre 2019, há uma diferença muito grande, além de a gente olhar só para o que acontece com o Flamengo, é olhar para os outros, assim, porque a temporada de 2019, ela foi um marco no futebol brasileiro. Assim, muitos times perceberam que ou eles encontravam a sua maneira de crescer bastante para tentar acompanhar aquilo que o Flamengo chegou a construir e mostrou, ou o Flamengo naquele ritmo ia sobrar. Então, o Flamengo piorou, e piorou muito como clube desde então.
E muitos outros projetos melhoraram. O Palmeiras melhorou como projeto, o Atlético Paranaense melhorou como projeto, o Fluminense melhorou como projeto. Agora não, tá? Agora. O Corinthians melhorou como projeto. Os clubes que viraram SAF melhoraram como projeto. O Inter melhorou como projeto. Então, assim, em 2019, o Flamengo bateu o seu topo e tinha quase nenhum concorrente, além de bater o seu topo. Hoje o Flamengo não está no seu topo por uma questão de administração. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente no Flamengo, né? Situação complicada no grupo do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo.